ver se eu posso prestar. Olha aí, senhor. Pode. Lê o que está escrito. Quem está curado, Léo? Você. Pode. Tá virando agora humorista. Sabe que isso é bullying, sabe Já disso, né? compartilhei o link com vocês. É bullying. Não, beleza. Pode postar. Aqui tudo é coletivo, até o filtro. Vivemos no coletivo. Já é o link aqui já, né, Léo? Uhum. Deixa eu copiar o link. Ai, gente, isso não dá certo. Mas dessa vez foi sem a... Sempre fala pra mim. Dessa vez não veio com a podcast FETES, começando agora, não veio essa... Ainda não veio, não? Não veio, mas veio sem... Vem cá. Ah, tá. Ou não teve só direto. Ah, tá. Você pode ter virado este programa. Ele deve estar todo bobo hoje. Já tá, começou já, né? Ele está com a mesinha dele hoje está inaugurando Ah, é? a mesa dele. Hoje ele deve estar todo feliz. Tá de visual novo. Exatamente. Não, mas visual mesmo. É ele? Aham. Ele pintou o cabelo? É mesmo? Ah. Valdir, daqui a pouco estou aí no Sindicove. Me espera aí. Ai, vocês são demais. Vocês são divertidos. Ai, vamos alegrar esse dia. Que Vamos lá, não tá muito bom hoje o dia, sabia? É mesmo? Mas tá vai muito ficar melhor. esquisitíssimo. Ó, vamos começar que o Lucas também está na área já, E Luana. a Luana bom dia. também, minha amiga. Já chegou, Luana. Tô atrasada. Luquinhas, ainda vamos iniciar É o oficialmente. Lucas Vamos teu ver. filho? É. Ih, que legal. Herdeiro das minhas Gente, dívidas. Pablo Aymar não entra num dia de podcast. O que, É. que acontece com esse filho? Tem que chamar a atenção dele. Ah, pois vou chamar. Vou chamar. Vamos lá, tá todo mundo pronto, direitinho. Doma, que estamos à disposição. Minha? É, Ai, você que tem, honra! para você dar início aí ao Poxa, podcast. calma aí que eu preciso de água. Eu sou uma senhora, preciso me hidratar. Então, uma senhorinha. Hoje tem que falar bonito, que hoje eu tenho uma
Não quero, Cláudio, né? Eu tenho uma das pessoas que mais me critica, também das que mais me elogia, né? Que é o meu Lucas não caçula. queria estar na sua pele. É. Tô brincando, seu pai. Vamos lá, Gente boa. vamos começar. Viu? Gente boa. Se não fosse, eu não estaria aqui sentada ao lado dele fazendo esse podcast. Muito bem. A recíproca é verdadeira, Lucas. Não é não, Leonardo? Isso. Tá vendo, Lucas, como você já inicia provocando discussões e debates? Tá, mas ninguém tá aqui para escutar nossos debates e discussões É. familiares. Vamos lá, vamos iniciar o podcast. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora. Estamos começando mais um podcast FETERJ, né? E é um grande prazer já ter conosco Lucas, Luana. Acredito até que seu Valdir também já está nos acompanhando, Já. né? O podcast FETERJ, a gente conversa sobre tudo, né? Mas principalmente sobre trabalho, direito e sindicalismo e tudo aquilo que faz parte de centenas e milhares de trabalhadores. Podemos Milhões. dizer assim? Milhões? Vamos Caramba! botar milhões Você aí. foi lá no alto, é assim que é bom. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Hoje nós não temos convidado. Está comigo hoje a minha dupla, Dr. Cláudio Rocha, nosso vice-presidente e também presidente do Sindicov Rio, né? E dispensa apresentações, porque estamos nós aqui todas as semanas, todas as quartas-feiras no mesmo horário, para trazer informação de qualidade para você, até porque esse é o grande objetivo, né, do podcast FETERJ. Foi nisso que o nosso presidente, o senhor Manuel Meirelles, pensou, que ele queria levar informação aos nossos trabalhadores, e não só aos trabalhadores da nossa categoria, né, doutor Cláudio, mas a todos os trabalhadores, porque o que a gente fala aqui, quando não é um tema mais específico, a gente fala para todos os trabalhadores, né? E como muda o mundo do trabalho, né? As leis, elas mudam a todo momento. A gente hoje quer falar sobre algumas mudanças, algumas novidades, né, do mundo do trabalho. Né? Tem inteligência artificial, tem trabalho por aplicativo, tem as redes sociais, né? E as novas leis, portarias e decisões da Justiça do Trabalho, que essa semana eu acompanho muitas redes sociais e vi que teve uma decisão, doutor Cláudio, que me chamou a atenção e eu gostaria que a gente até falasse sobre ela no decorrer do podcast, né? Uhum. E eu quero dar já boa tarde a todos que estão conosco, né? Como eu já falei, a Luana, o seu Valdir, ao nosso diretor Sandro das Neves, ao Lucas Bonzomé, filho mais novo? É o mais novo, Filho mais novo do Dr. Cláudio. Botou coraçãozinho em tudo, ai meu Deus. Esse é o mais parecido comigo. Ah, por isso que tá botando coração. Pra tristeza dele. Eu tô quietinho. Gustavo, boa tarde. Se nós temos notícias sobre Mangaratiba, já o Dr. Cláudio vai te falar. Vamos falar, Gustavo. E o Sergião também está nos assistindo. Boa tarde a todos vocês. E ó, já quero deixar aqui aberto o nosso podcast para que, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou se está acontecendo alguma coisa com você no ambiente de trabalho, você gostaria de ter algum esclarecimento, já envia a sua dúvida aqui no nosso chat, para que a gente possa te ajudar, né, da melhor maneira que a gente puder. Eu sei que o Dr. Cláudio é bem inteligente, ele consegue respostas boas para as situações que acontecem no dia a dia do trabalhador. Dr. Cláudio, dá boa tarde, pessoal. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu amigo Sergião, Valdir, Sam, o meu filho Lucas, Luana. Eu vou ter que falar todo mundo, né? Isso aqui, todos que estão nos assistindo. E hoje nós temos um podcast diferente, hoje nós temos um formato diferente, não é isso, Domênica? O que acontece? Hoje nós não temos convidados.
Então os convidados hoje são vocês que estão nos assistindo. Sim, isso aí. Tá? Os Então nós temos... convidados são os nossos ouvintes. Os nossos... A Domênica fez ali um pequeno apanhado de algumas questões que ela buscou, que ela achou super interessantes para serem trazidas para o debate hoje. Mas quem está nos assistindo também pode enviar um tema, pode fazer uma pergunta, um questionamento, que nós, na medida do possível, nós vamos respondendo aqui, nós vamos esclarecendo aqui, e quem sabe, de repente, o tema que você está levantando não vai se tornar objeto específico de um podcast no futuro também. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos à frente, que atrás vem gente, né? Como dizem, na época do Léo, da infância do Léo, se falava assim. Quando eu era criança, eu ia falar isso. Exatamente. Léo, dá boa tarde, pessoal. Léo. Opa, boa tarde a todos. Posso aproveitar só a deixa e já pedir pro pessoal seguir as redes sociais da FETERJ. Estamos no Instagram, no Facebook, estamos no TikTok, estamos no YouTube. Você que está nos assistindo, compartilha, curta, comenta a nossa live. É importante também, vocês que estão nos assistindo, comente aí de qual região vocês estão falando, só para ser identificado para o Dr. Cláudio e para a Domênica. E é importante frisar, Domênica, eu vou deixar você cumprimentar os que chegaram agora no nosso podcast, mas lembrando que daqui a pouquinho, vou dar boa tarde ao Gustavo, porque ele já estava aqui desde o início. Sim. O colega Gustavo, boa tarde, Gustavo. E nós vamos falar hoje também do pessoal de Mangaratiba, daqui a pouquinho, tá bom? Eu vi aqui que tem mais um trabalhador de Mangaratiba que está nos dando boa tarde e colocando o seu questionamento, né, doutor Cláudio, porque a gente tem acompanhado de perto os trabalhadores de Mangaratiba. Então, você que já está conosco, compartilhe o nosso link, como o Léo já falou, convida os amigos para participar. Vocês de Mangaratiba, por exemplo, podem, né, colaborar conosco, porque a gente está sempre aí junto, atuando com vocês. Então, assim, para a gente também é importante, como o Dr. Cláudio falou, né, hoje os nossos convidados mais que especiais são vocês, até porque esse podcast é feito para vocês. Então, fiquem à vontade para colocar seus comentários e já enviar para o maior número de amigos, convida para participar conosco. Nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no TikTok e também no YouTube, através do TV FETERJ. Então, nós temos comunicação para todos os tipos de trabalhadores, né, doutor Cláudio? Para os mais jovens, que já gostam mais do TikTok, apesar de que, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O meu amigo aqui da doutor Cláudio, ele adora o TikTok. Para os mais jovens que costumam usar mais o TikTok e o Instagram, mas também para os jovens há mais tempo como eu, que também usam muito o Facebook, nós estamos em todas as redes sociais. E diz pra gente de qual cidade você está. Então eu quero dar boa tarde para o Paulo Alves, né? Para a Rose Rodrigues de Campos, para a Patrícia Bastos, nossa companheira, e para o Luizinho da Teixeira, também nosso companheiro do Ciamaco Rio. Doutor Cláudio, eu andei dando uma olhada nas redes sociais, né, porque eu gosto da rede social, eu compartilho algumas coisas da minha vida, mas eu consumo a rede social para também ter muita informação, né, porque hoje estamos todos tendo informações boas e ruins nas redes sociais. Perfeito. Mas a gente tem que se ater às informações boas, né? E tirar aquilo que nos interessa. E lá na rede social tem muita coisa, eu acompanho os Instagrams, as redes sociais dos tribunais, algumas redes sociais jurídicas de confiança. E eu comecei a ver uma situação que eu acho que todo trabalhador e trabalhadora acaba passando, né? Que é o caso das publicações. Que às vezes a gente está na rede social e a gente publica coisas que a gente às vezes entende que elas não vão ser ruins, não vão nos afetar. Não terão sequelas. Né? Não terão resultados nenhum em relação ao que a gente faz. Porque às vezes a gente está assim na rede, aí você vê,
Eu agora acabei de publicar que a gente estava aqui, ainda brinquei com você hoje, né? Hoje eu brinquei com você, mas eu te pedi autorização e você autorizou, então tá tudo certo. Mas, às vezes, a gente posta no setor de trabalho, a gente vai lá, grava e coloca, e às vezes a gente nem se dá, nem se preocupa em falar com um colega que a gente está gravando ele, vai lá e publica na rede social. Esses tipos de comportamento, esses tipos de publicação, como ele pode afetar a vida do trabalhador? No seu ponto de vista. Bem, gente, vamos lá, vamos por parte. Nós vivemos hoje um momento de inovações tecnológicas que estão ocorrendo de forma muito acelerada. Né? Desde o surgimento do telefone celular, se assim eu posso dizer, as coisas vieram avançando com uma velocidade impressionante. Porém, existem certas formalidades, certas regras e regulamentos no direito do trabalho que mesmo nas inovações tecnológicas, mesmo na utilização dessas novas tecnologias, elas têm que ser e merecem serem observadas. A utilização de redes sociais ela é um pouco complicada porque ela foge um pouquinho à legislação trabalhista. Nós temos a questão do direito de imagem, nós temos uma série de repercussões que fogem da área trabalhista. Mas vamos por partes. Primeiro, o trabalhador pode utilizar as redes sociais, pode fazer as publicações no horário de trabalho? A gente vê uma série de discussões e conflitos que vem surgindo dessa utilização das redes sociais no horário de trabalho. Gente, não pode. Tá? O primeiro ponto é que o horário de trabalho é um horário destinado ao labor, ao exercício da profissão, ao cumprimento daqueles deveres para os quais ele foi contratado. Então, se um trabalhador, se ele utiliza, durante o horário de trabalho dele, ele está fazendo publicação no Facebook, está fazendo publicação no Instagram, no TikTok, ele está no Twitter, coisa e tal, ele pode sofrer uma sanção disciplinar. Acho que não é mais Twitter, não, é X. Não é Twitter, não, agora é X e tem uma outra também, não é isso? O outro eu não conheço. Mas vamos lá. Então, se ele utilizar, se ele acessar o telefone celular dele para fazer essas publicações, esses posts, mensagens, ele pode ser sancionado pelo empregador. Ele pode ser advertido. Se essa conduta for mantida, se ele não reparar a conduta dele, ele poderá ser advertido de novo. E lá na frente isso vai poder gerar uma justa causa. Então, há necessidade para o empregador também que ele normatize dentro do seu espaço como que será a utilização do telefone celular e como será a utilização das redes sociais. Eu vou dar um outro exemplo muito simples. Às vezes o trabalhador ele está prestando serviço, ele está com o telefone celular dele do lado, aberto no Zap. E está lá mandando mensagem, recebendo mensagem do grupo dele de futebol, do grupo dele de confraternização, do grupo dele do condomínio. Gente, se a gente for analisar puramente a legislação, não pode. Então, mas o que pode resolver essa questão? É o empregador normatizar como que será a utilização do telefone celular, até que ponto poderá ser feito o acesso às redes sociais no ambiente de trabalho. Tem que ter esse cuidado em especial. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto... Agora, por exemplo, doutor Cláudio, se o empregador não fala nada, por exemplo, um exemplo assim prático, vamos dizer, o meu empregador nunca falou nada, nunca questionou, não tem nada normatizado, não tem nem nada no quadro de avisos, não teve nenhuma conversa na contratação, não tem nada. Pela legislação você já não pode. Não pode. Não pode. Mesmo que ele não fale nada, pela legislação, você tem... Não é uma... Isso daí não está no rol das suas atividades laborais. Sim. Você pode fazer isso durante o seu intervalo para refeição, para repouso. Você pode fazer isso no seu intervalo para lanche. Agora, durante a atividade laboral, teoricamente você não teria essa autorização dentro da lei, tá entendendo?
para a utilização das redes sociais, do aparelho celular. O que acontece é que no mundo do trabalho, a gente tem a questão da realidade do cotidiano. Se você utiliza redes sociais, se você faz publicações, o seu empregador ele tem ciência disso, e ele nunca toma nenhuma atitude, ele não pode chegar de repente e... Era isso que eu ia perguntar. Um ano depois, aí enjoei. Domênica, estou te dando uma advertência porque você está utilizando. Ué, mas o senhor sabe que eu faço isso durante vários meses. Inclusive na sua frente eu nunca sofri nada. Então a necessidade, essa normatização é justamente para evitar esse conflito na aplicação das sanções disciplinares. Porque o empregador não pode do nada vir e sancionar o trabalhador por conta dessa prática. Não se tratando de uma falta grave, vamos assim dizer, tá entendendo? Vamos supor que o empregador, você está utilizando a rede social sempre, o seu empregador nunca reclamou de você, mas de repente você faz um post ofensivo à imagem da empresa, à imagem do empregador. Eu ia até entrar nesse assunto agora, doutor Cláudio, porque assim, claro, não é uma prática, mas a pessoa pode, às vezes o trabalhador, por estar chateado com alguma coisa, e a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que usa a rede social para tudo, para desabafo, para psicólogo, enfim, né? Isso. E aí o trabalhador vai lá e ofende o empregador, uma chefia, ou até mesmo um colega de trabalho ali, que trabalha do lado dele, que não tem nenhum nível hierárquico superior. E como seria nesses casos? Você pode... Vamos fazer um pequeno raciocínio alterando a questão essa realidade. Vamos tirar o mundo virtual, vamos tirar a rede social, vamos colocar para o mundo físico, vamos assim dizer. Para isso ser criado. Então vamos supor, se você ofender o seu empregador, você vai ser punido. Então se você fazer essa ofensa por rede social, você também poderá ser punido, você poderá sofrer nenhuma sanção. Se você atacar a imagem de um colega seu de trabalho durante o serviço, você também poderá ter uma sequela, você poderá ser punido, você poderá sofrer uma justa causa, etc. Fisicamente, ao vivo. Se você fizer isso na rede social, você também vai poder sofrer a mesma sequela. O que o empregador tem que normatizar, na verdade, é a utilização do telefone celular e a utilização, inclusive o acesso às redes sociais, vamos assim dizer, durante o horário de serviço. Porque a utilização em excesso das redes sociais pode alterar a sua eficiência enquanto empregado, pode alterar a sua produtividade. Então não custa nada normatizar. Ele não pode proibir você de você atender um telefonema celular, porque às vezes é um caso de emergência, às vezes é uma situação de sua casa. Da mesma forma que ele não pode proibir da pessoa ligar para o civil, eu quero falar com fulana. Não, tem. Mas tudo sendo feito com uma certa razoabilidade, dentro da lei, não tem sequela nenhuma. Então qual é a orientação? Principalmente para que o empregador normatize a utilização do celular, a utilização das redes sociais durante o horário de serviço. A orientação é sempre nesse sentido. E aí tem uma outra questão também que eu tive essa dúvida. Para o trabalhador, eu sei que a gente meio que sabe a resposta, é uma resposta meio que óbvia, mas eu gostaria que você falasse. Em relação às redes sociais ainda, a empresa pode exigir que o trabalhador compartilhe, curta ou divulgue as atividades da empresa na sua rede social? Olha, eu assisti um episódio de uma série, não lembro se foi na Netflix, acho que foi na Netflix, que eu sou fã de A Lei e a Ordem. É um advogado espetacular, sério. E ele é um advogado na área criminal. E teve um episódio que foi espetacular nesse caminho. O que acontece? Uma menina invadiu uma loja de joias e tal, uma parede toda branca, e ela pichou a parede, pintou a parede toda de preto. Pintou toda de preto. Aí o empregador foi
colocou um processo contra essa menina. Só que uma funcionária fez um vídeo de uma promocional, que a loja estava em promoção, coisa e tal, e ao fundo tinha aquela parede pichada. E aí o advogado falou o seguinte: da menina, vocês utilizaram a obra de arte da minha cliente indevidamente. Cara, eu parei para fazer isso, espetacular, tem espetacular. Então, mas nesse sentido, vamos trazer para o mundo real. No mundo real, você não pode impor que o empregado faça propaganda gratuita do empreendimento. Você não pode fazer essa imposição. A gente já tinha várias discussões, porque algumas empresas, quando davam os uniformes para os empregados, colocavam nos uniformes dos empregados símbolos de outras empresas do mesmo grupo econômico. Quer dizer, o empregado, ele, ao ir trabalhar, ele ainda fazia propaganda de outras empresas. Não pode. Da mesma forma, então, da mesma forma que vento que bate lá, bate aqui também, né? Então, não pode o empregado fazer propaganda que ataque, que ofenda a imagem do empregador, mas também não pode o empregador obrigar o empregado a fazer propaganda em redes sociais, tá entendendo? Em seu favor. Há certos limites. Então vamos lá, aqui a gente está para trazer informação para o trabalhador, né? Uhum. E se a empresa insistir em que o trabalhador faça as divulgações nas suas redes sociais, o que o empregador pode fazer e deve fazer? Vamos lá. Se a empresa insistir que Sim. o empregado faça propaganda... Faça os compartilhamentos, curta para dar engajamento, compartilhe, envie. Olha, aí você tem uma determinação do empregador que foge às obrigações do empregado no seu contrato de trabalho, vamos assim dizer, aos seus deveres. Tá? Então esse empregado está sendo exigido que ele cumpra tarefas para as quais ele não foi contratado. Uhum. Então ele pode até pensar numa rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Também ele pode pensar numa indenização por danos morais. Por quê? Porque a exigência do empregador pode afetar a própria imagem do empregado, que não quer fazer aquela propaganda e está sendo coagido, constrangido, sob pena de perder o emprego, a fazer aquela propaganda. E aí o trabalhador precisa juntar provas, né? Tudo. A gente tem que sempre lembrar isso para as pessoas. O juiz, ele, embora digam que alguns pensem que são, mas o juiz, em especial o juiz do trabalho, ele não é Deus. Ele não tem a capacidade da onipresença. Então ele não está ali para saber o que efetivamente aconteceu. Então o empregado diz que naquele momento a parede estava pintada de azul, e o empregador diz que naquele momento a parede estava pintada de amarelo. Só que hoje a parede está pintada de cinza. Então o juiz não sabe se a parede naquela época ela era azul ou ela era amarela. Então ele vai precisar ter, vai precisar de provas. Então, para tudo, o empregado ele tem que ter a sabedoria que para tudo ele precisa de provas. E as provas, normalmente, quais são as provas mais habituais, mais rotineiras que você tem? São as provas documentais. E hoje em dia é muito mais fácil hoje em dia, porque você tem um celular à sua mão, você pode filmar, você pode gravar, você pode bater foto. E as provas através da oitiva de testemunhas. Então, mas para tudo ele tem que ter prova. Não adianta só falar que aconteceu. Sim, aí a Luana veio e fez uma participação aqui. Essa é uma informação muito importante, pois muitas pessoas acabam usando as redes sociais e compartilhando informações que podem ofender um colega, a empresa e etc. Sim, Luana. Por isso que eu perguntei, por causa da justa causa, enfim, das medidas disciplinares. E o Antônio Nascimento também colocou. Essa regulamentação do uso das redes sociais pela empresa também pode ajudar na redação dos acidentes de trabalho e no endividamento dos trabalhadores com as bets.
pois muitos usam esses apps no horário de trabalho. Ai, Antônio, as bets é uma coisa que dói meu coração quando eu ouço essa palavra, por conta do endividamento, de tudo que está acontecendo, dos desdobramentos, né, das apostas. Pois é, a Bets é um caso sério que a gente merece voltar a ser um tema do nosso podcast aí, porque elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Nós tivemos agora a Copa do Mundo, e eu posso falar porque é um fato público e notório, né? A TV Cazé, ela deu um show de transmissão na Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo que ela deu esse show de transmissão, é uma propaganda das bets que você chega a ficar horrorizado, tá entendendo? Porque aparece lá, aposta aqui, aposta ali, as odds, os valores das apostas, e realmente vem crescendo muito o endividamento da classe trabalhadora, né? Sim. Também quero dar boa tarde ao Lino, que está conosco, e a Renata, a doutora Renata Fiore, e a Aninha Moreno também. Ela é do Maranhão, não é isso? A Aninha? Aninha foi vencedora, a Aninha recebeu, ela é testemunha. Se o podcast for levado à justiça, ela recebeu a churrasqueira que ela foi sorteada aqui, lá no Maranhão. E lembrando bem que na próxima semana é a primeira quarta-feira do mês de agosto e nós teremos sorteio aqui no podcast, hein? Então, se você já nos acompanha todas as semanas, na próxima quarta eu estou te esperando aqui. Vai que você ganha o nosso prêmio do mês, que, né, toda a primeira quarta-feira do mês aqui no podcast FETERG, a gente tem o sorteio de um brinde que é patrocinado por um dos nossos sindicatos filiados, né? E no próximo mês vai ser o Sindicato Sintur, que é o Sindicato dos Trabalhadores... Dos Profissionais de Turismo. De turismo do Estado do Rio de Janeiro. Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? E aí você é nosso convidado, não falte, participe conosco na próxima quarta, a gente está te esperando. Até deixar um abraço aqui para o presidente Fabrício e toda a sua diretoria, que eles tiveram eleição lá, foram reeleitos. Parabéns a toda a diretoria do Sintur. Isso, e façam festa e me convidem. Para a festa da posse. Isso, porque no final de semana a gente também participou, né, doutor Cláudio? Da posse de um sindicato também. Do Citicom. Do Citicom, lá do Kit Caxias, pessoas queridas, já a diretora do departamento jurídico e a advogada dele já participaram do podcast conosco e foi um grande prazer estar com eles no sábado. Vamos lá. Domênico, só aproveitando esse gancho, doutor Cláudio, o que se recomendaria para a família da pessoa, aproveitando que está falando sobre a Beth, que eu tenho uma pessoa próxima assim da família que está passando com endividamento por causa de jogo, sujou um nome em quase 30 mil reais, está correndo o risco de perder o casamento. E aí, qual é a orientação que o senhor passaria para essa família? Para a família dessa pessoa procurar uma ajuda, alguma coisa relacionada a isso. A família sofre, né, Léo? Posso me estender um pouquinho, Léo, na resposta? Há alguns anos atrás, a nossa federação e a nossa confederação a contrato, porque nós também estamos vindo com a Conascom, nós participamos da discussão da regulamentação dos jogos no Brasil. Falava-se das casas de bingo, né? E nós queríamos regulamentar não só por causa da geração de emprego, mas com a regulamentação você tem uma série de controles que você faz, não só dos impostos, da arrecadação, mas também sobre os apostadores. Então, em determinados países, a família ela tem acesso a meios de bloqueio, que impeçam aquela pessoa de realizar apostas pelo CPF. Então a família vai, faz um cadastro, preenche, comprova que aquele parente, aquele ente querido, ele é um apostador compulsivo e você consegue impedir que aquela pessoa faça aposta por aquele CPF. No Brasil nós ainda não temos esse controle. Nós temos agora um controle que foi feito pelo Estado brasileiro na questão dos menores, na questão da forma de acesso às plataformas. Por quê? Porque você tem aquelas plataformas de aposta que são legalizadas e você tem as não legalizadas. Só que as não legalizadas, elas já arrumaram vários meios, vários subterfúgios de permitir o acesso da pessoa.
Quer dizer, então, quando você tem na sua família uma pessoa que ela é um apostador compulsivo, ela é uma pessoa doente, a expressão é essa, né? Ela é uma pessoa doente e ela merece tratamento. No Brasil nós ainda não temos meios eficazes de fazer esse bloqueio das apostas. E aí a recomendação é procurar ajuda especializada. Não tem, Léo, não tem outro caminho que não seja esse. É procurar ajuda. A rede pública eu acho que tem como ajudar, mas procurar ajuda na parte psicológica, entendeu? Na parte afetiva, na parte emocional, porque nós não temos hoje meios estruturais de impedir que aquela pessoa faça aposta. O acesso é muito fácil, basta um aparelho de celular para a pessoa fazer a aposta. Eu vi aqui uma observação aqui do Antônio Nascimento, na questão da utilização da rede. As pessoas apostam até durante o trabalho. As pessoas estão trabalhando e apostam, vão lá acessar o celular e fazem a aposta. Então, Léo, é isso, é procurar uma ajuda especializada, em especial na questão emocional, na questão psicológica, hoje. E vale lembrar, né, doutor Cláudio, que no dia que nós fizemos o podcast com o Jonathan, que é um psicólogo, ele falou que, assim, né, que enquanto a pessoa apostava e ela perdia ali, que ela demorava um pouquinho para reagir quanto àquela emoção que ela tinha no momento que ela apostava e ganhava ou perdia, o quanto isso era danoso para o ambiente de trabalho, né? Porque vamos lá, eu apostei, eu sem R$1, tenho R$10 ali na conta, vou lá, vou apostar, tipo, aí, por exemplo, eu ganhei um dinheiro, um valor considerável na aposta. Ele falou que aquela euforia, ela ainda demorava um tempinho, né, para o trabalhador voltar, ou quando ele também perdia, e o quanto isso, às vezes, da pessoa estar ali operando uma máquina, alguma coisa assim, poderia se acidentar por conta do estado emocional que ela ficava em torno do jogo, né, do que o jogo causa na pessoa. Fala o nome que usa. Não, na verdade você tem a chamada ludopatia, né? Que é a pessoa que é viciada em jogos, a pessoa não consegue se dissociar dos jogos, tá entendendo? Então tem tudo isso envolvido, além do endividamento, que assim, é a causa que mais tem prejudicado o trabalhador, né? Que afeta muito mais a classe que não tem dinheiro, o trabalhador, do que as classes mais altas. Até, Léo, se você quiser, eu acho que essa merece até um corte. Se você quiser, essa vai ser merece um corte, tá? Merece Vamos corte, lá, faz o corte, Léo. Aqui no podcast nós fizemos 2 programas específicos em relação à questão das bets, se não falha a minha memória. Num deles, nós tivemos o Jonathan, que psicólogo espetacular, sim, explicou sobre as sequelas do vício nas apostas, não só para aquele trabalhador, mas para a família dele. E nós tivemos aqui a doutora Isabel Petrenko. Sim. Isabel, um beijão. E a Isabel, ela apresentou aqui um estudo que falava que esses influenciadores que fazem essas propagandas para os jogos de apostas, eles ganham. Gente, presta atenção nisso, isso é muito sério. Eles ganham quando você se cadastra para fazer a aposta pelo link que ele distribuiu. Ele ganha quando você aposta e ele ganha quando você perde. Eles ainda têm um percentual sobre o valor que você perdeu para a casa de apostas. Gente, isso é muito sério. Isso aí o governo brasileiro, isso aí o nosso Estado, a nossa sociedade tem que dar um jeito de resolver essa questão, porque é uma propaganda muito séria. Quer dizer, você pega uma pessoa de sucesso e você acredita naquela pessoa, só que aquela pessoa está ganhando dinheiro no teu fracasso. E a gente sabe que as apostas não tem como você ganhar. Você ganha no início para te estimular, mas no final a casa sempre ganha. Sim, tem jeito. E eu quero aproveitar e pedir a você que está conosco para compartilhar o nosso link, convidar os amigos para a nossa conversa. Hoje está sendo um bate-papo sobre vidas reais, tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, no dia a dia do trabalhador. Tá bom? E se você está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu queria também dar boa tarde. Renata, sim, você vai ganhar. Não deixe de participar na próxima semana. É Roseni Machado, boa tarde. E o nosso companheiro, que também já esteve aqui conosco, Yuri. Só vitória, né, Yuri? Tá sumida, hein? Apareça.
Doutor Cláudio, agora vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos mudar nossa prosa, vamos lá. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, porque rede social é um assunto que rende muito. Mas a gente também teve acho que foi na semana passada, né, uma nova atualização, que foi a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 1316, que saiu agora em julho mesmo, e ela altera, né, as regras para quem trabalha no comércio nos feriados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas alterações, porque assim, né, a federação, ela representa trabalhadores no segmento de AC e conservação, limpeza urbana, empregados em casas de diversões, em estabelecimentos de beleza, administradores de imóveis, os trabalhadores que são salva-vidas, os trabalhadores que, acho que turismo, né, hospitalidade, enfim. Turismo, cabineiro de E que está elevador. tudo envolvido no segmento do comércio, porque salva-vida trabalha feriado, pessoa que faz limpeza trabalha, os cabineiros de elevadores, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, explicasse sobre essas alterações da nova portaria. Beleza. Assim, vamos lá, gente. Primeiro eu queria fazer uma sugestão, se você me permite, Domênica, de que nós estamos abertos também para que vocês que estão nos assistindo, vocês possam fazer também as sugestões dos temas do nosso podcast. Sim, eu estava pensando em falar isso também. Eu li seu pensamento, eu vi as legendas aí embaixo. Então, olha só. Então, acho assim, você que participou do nosso podcast, você pode sugerir para a gente temas para a gente desenvolver aqui, para a gente discutir, para a gente debater. Em relação à questão do trabalho aos domingos, vamos lá. Antigamente, Domênica, tudo era ou indústria, ou comércio, ou agricultura. Basicamente, essa era a divisão que a gente tinha no mundo do trabalho. Tá? E quando a gente fala de comércio, nós estamos falando, não é só o comércio, o de compra e venda. Nós estamos falando também do comércio da prestação de serviços, Sim. Que foi justamente a sua fala. Então, como nós falamos do trabalho aos domingos para o comércio, nós estamos abrangendo não só especificamente o comércio, que é a compra e venda, mas também toda uma gama de serviços, casas de diversões, casas de festas, parques temáticos, circos, instituto de beleza, salão, barbeiro, instituto de senhoras, cabineiros de elevadores. Nós temos aí também o pessoal de AC e conservação e que presta serviço sob a forma terceirizada para uma série de segmentos que funcionam também nos dias de domingo, o shopping center. Nós estamos falando do pessoal de limpeza urbana que também trabalha Você falou da sua categoria, dos empregados em casas de diversões que trabalham? Falei, comecei por eles. Estamos falando também de administração de imóveis, nós estamos falando de todo um segmento que é comércio e prestação de serviço. Então, o que acontece? A gente vem numa certa confusão, porque existe uma lei de 10.101 que ela fala da questão da prestação de serviços aos domingos. Depois veio a regulamentação através de portarias do Ministério do Trabalho. E essas portarias, elas criaram algumas dúvidas. Por quê? Porque você tem os serviços que têm aquela autorização permanente para funcionar aos domingos. Então, o que acontece? Aqueles serviços que têm autorização permanente para funcionar aos domingos não necessita de qualquer tipo de intermediação do sindicato, de acordo coletivo ou de convenção coletiva, regulamentando o trabalho aos domingos. Então, uma pessoa que é contratada para uma casa de show, uma casa de espetáculo, um instituto de beleza, essa pessoa, a atividade econômica dela, do empregador, já tem uma autorização permanente para que possa ter o funcionamento e o trabalho nos dias de domingo. A grande questão é que no rol que tinha na portaria anterior, você tinha essas atividades permanentes, você tinha outras atividades que não eram permanentes. Essas outras atividades que não são permanentes, elas precisam... um exemplo que foi
objeto de consulta na UGT o pessoal de farmácia. Sim. O pessoal de farmácia, inicialmente, porque estava como se fosse uma atividade não permanente que precisaria de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva autorizando o trabalho nos dias de domingo. Então a portaria, ela veio tentando dirimir essas dúvidas e dizendo o seguinte: quais são as atividades permanentes que não precisam de acordo coletivo para funcionamento aos domingos, podem funcionar direto. Então lá vem, no comércio, venda de pão e biscoitos, comércio varejista de produtos farmacêuticos, que inclui farmácia, inclusive manipulação de receituário, comércio de flores e coroas, barbearias e salões de beleza, postos de gasolina, comércio varejista, eu vou mais número que atinge a gente, tá? Locadores de bicicletas e similares, hotéis, restaurantes, bares e similares, estabelecimento de hospedagem, alimentação e preparação de bebidas e varejos, casas de diversões, inclusive estabelecimentos esportivos em que o ingresso seja pago, feiras livres, porteiros e cabineiros de edifícios residenciais, agência de turismo, comércio de feiras e exposições, lavanderias, estabelecimento de prestação de serviços funerários. Então, o que acontece? Essas atividades, elas são consideradas permanentes. A portaria anterior tratava como se não fossem permanentes. Então, teoricamente, você teria necessidade de acordo coletivo. Agora está dizendo, não, para essas aqui não precisa. Para as demais, você tem que ter um acordo coletivo ou uma convenção coletiva autorizando o trabalho nos dias de domingo. Doutor Cláudio. Oi. Nós temos aqui uma interação da Roseni. Roseni, seja bem-vinda, ela é de Santo Antônio de Pádua. E ela botou assim: Adriano, já vou falar aqui com ele, tá? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu trabalho como agente de serviço de limpeza, eu limpo banheiros e tiro todo o lixo da agência bancária. Eu tenho direito adicional de insalubridade? Olha só, vamos lá. Como se você trabalha em banheiros, vamos separar um pouquinho essa discussão, Roseni. Se você manuseia materiais que prejudicam a sua saúde, você tem direito ao adicional de salubridade, mas talvez haja necessidade de ser feita uma perícia no local para ser constatada a necessidade, o adicional. Aquele perfil profissiográfico que a empresa é obrigada a fazer, chamado que era PPR antigamente, ele vai dizer a natureza do seu serviço e se no seu serviço você está exposta a determinados materiais e se é devido ao adicional de salubridade. Se vier dizendo não, tem que ser feita uma perícia. Agora, quando você trabalha em banheiro, aí vem a discussão da NR 38, que é a questão do banheiro de uso público. Se for um banheiro, o banheiro da sua agência, se vocês for um banheiro de uso público, oi, não entendi, Léo. Repetir tudo de novo? Vamos lá então, vamos lá para fazer. Aqui é ao vivo. Vamos lá, aqui é ao vivo, vamos lá. Respondendo a pergunta da nossa companheira Roseni Machado, de Santo Antônio de Pádua. Vamos lá, respondendo a pergunta da Roseni. Roseni, a empresa, ela tem que fazer um documento, tem que submeter você a uma consulta. Peraí, agora fiquei nervoso, Léo, você me deixou todo... Vamos lá, começando agora, vamos lá. Roseni, voltando ao início. A empresa tem que submeter você ao exame, tem que ter o chamado exame adicional, exame periódico, onde nesse exame vai vir a exposição de risco do cargo que você exerce. Se nesse exame vier dizendo que você está submetida ao manuseio de materiais que prejudicam a sua saúde, que são nocivos, você vai ter direito ao adicional de insalubridade. Se o exame vier dizendo que não, talvez aí será necessário uma perícia no local para que seja constatado que você tem direito ao adicional de insalubridade. Mas como você disse que você também atua, você limpa o banheiro, você trata do banheiro da agência, nós temos que verificar se esse banheiro, se ele é o chamado banheiro de uso coletivo, de uso público. O que é isso?
é um banheiro onde pelo menos você tenha 20 ou mais pessoas que frequentem esse banheiro durante o dia. Se esse banheiro for de uso coletivo, você vai ter direito ao adicional de insalubridade, acho que é pelo limite máximo, né? Isso, 40% se não falha a memória. Então depois você entra em contato com a gente, no nosso Fale Conosco, na federação, detalhando melhor suas condições de trabalho, que nós vamos poder te responder da forma mais adequada possível. Mas se você mexe com agentes nocivos à sua saúde, se o banheiro é de uso público, você tem direito ao adicional, tá bom? Um forte abraço para você. E eu até quero aproveitar já a oportunidade, doutor Cláudio, e informar, né, as pessoas que estão conosco, inclusive quem está pela primeira vez, que nós temos um canal de Fale Conosco, é o nosso WhatsApp, que é o 21 984 94 81 18. E também nós temos um canal de Fale Conosco no nosso site, no www.feterj.org.br. Lá tem um canal de Fale Conosco e esse canal é direcionado para algum dos nossos advogados responderem. E no WhatsApp, ou eu ou a Beth, nós vamos te atender, e se nós não conseguirmos tirar suas dúvidas, a gente vai passar para o departamento jurídico, onde vai ser direcionado, tá bom? Por nada, Roseni, a gente te agradece, tá? Pode nos enviar a mensagem no nosso Fale Conosco que a gente te dá um esclarecimento melhor. E a gente também está com o Adriano, doutor Cláudio, ele é salva-vidas. Conheço não. Não conhece? Ih, Adriano, o doutor Cláudio falou que não te conhece. Ele está pedindo para você enviar a contraproposta do sindicato patronal. Mas antes de você falar com o Adriano, eu vi umas publicações e está relacionado ao adicional de insalubridade. E por isso eu quero já fazer, e depois a gente fala com o Adriano sobre a contraproposta do patronal. Eu vi umas publicações... Em Mangaratiba. Em Mangaratiba, sim, e também o nosso presidente Meirelles pediu para falar para a categoria. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas só para a gente não perder o fio aqui. Eu vi algumas publicações no TST, em alguns sites jurídicos também, falando que trabalhadores tiveram as suas demissões modificadas por conta de, após uma perícia, ter sido reconhecido que eles teriam direito, enquanto trabalhavam, ao adicional de insalubridade e o empregador não pagava. E eles tiveram suas rescisões de trabalho convertidas em rescisões indiretas por conta de todo o período laboral não ter sido reconhecido ali que eles tinham direito ao adicional de insalubridade. Aí eu queria que, se você pudesse, a gente falasse um pouquinho sobre isso. Porque deve acontecer muito isso na prática, né, doutor Cláudio? O empregador não paga o adicional de insalubridade, aí acaba que o trabalhador sai e depois é reconhecido esse agente nocivo, né, e o direito do trabalhador de ter recebido no período, e acaba se convertendo, porque na verdade o empregador deixou de cumprir, né? Isso. Uma das obrigações do contrato de trabalho, e aí essa rescisão ela acaba sendo convertida numa rescisão indireta. Eu vi várias publicações falando sobre isso. Eu queria saber se você pode falar um pouquinho pra gente. Opa! Claro, se o microfone não cair e a gente puder. Culpa do Léo. E a gente puder falar. Eu acho que o assunto é pesado, né? Até o microfone sente o peso. Gente, vamos por partes. O que acontece? E aí, a gente tem que fazer uma pequena introdução, que a gente vive num mundo onde as pessoas estão divulgando nas redes sociais de que você ser empregado é um favor que o empresário está te fazendo. Eu sou obrigado a fazer essa colocação. Tá? Então a gente vive num mundo onde o emprego é uma caridade. Sim. Que o empresário está fazendo, que ele está te dando emprego, está te dando oportunidade de você se sustentar. Eu prefiro nem tecer mais comentários sobre essas afirmações para a gente não entrar aqui numa fala ideológica muito pesada em relação a essas pessoas nefastas, vamos dizer, a nossa sociedade que divulga esse tipo de pensamento, né? Mas aí o que acontece? Tem muito trabalhador que está sendo submetido a uma situação aonde de prejuízo à saúde dele.
ele tá atuando, ele está trabalhando e o ambiente de trabalho dele é nocivo à sua saúde. E ele tem medo de fazer essa reclamação porque ele tem medo de perder o emprego. Ele tem medo de fazer essa reclamação porque às vezes falta informação para ele ou porque ele não tem noção do que o futuro está aguardando para ele se ele continuar trabalhando naquele ambiente altamente nocivo. E o TST foi muito feliz, está sendo divulgado nas redes sociais nessa decisão, que é o seguinte, é um conjunto de trabalhadores que eles tinham direito, eles trabalhavam num ambiente altamente nocivo à saúde deles, o empregador não fornecia o EPI, que é o equipamento de proteção individual para nenhum deles, e além de não fornecer o EPI, não fazia o pagamento do adicional de insalubridade. E aí você tem duas ofensas praticadas pelo empregador. O primeiro é permitir que o seu trabalhador ele atue num ambiente nocivo à saúde sem fornecer o equipamento de proteção. E o segundo é sabendo que o seu trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade e ele não está fazendo o pagamento desse adicional de insalubridade. Ora, quando ele não faz o pagamento do adicional de insalubridade, ele está descumprindo uma das suas obrigações. O empregado tem um direito, o empregado tem um dever de trabalhar, e o empregador tem um dever de fazer o pagamento dessa prestação de serviço. E quando ele vai fazer o pagamento dessa prestação de serviço, ele tem que observar todos os parâmetros e ditames legais que são consequentes dessa prestação de serviço. Se ele está trabalhando, atuando num ambiente, por exemplo, de perigo à sua vida, se está exposto a qualquer momento a perder a sua vida, o empregador tem que fazer o pagamento do adicional de periculosidade. Se ele está trabalhando num ambiente nocivo à saúde dele, tem que fazer o pagamento do adicional de insalubridade. A partir do momento que o empregador não faz o pagamento do adicional de insalubridade, ele está praticando uma falta grave. Ele está ali em curso, ele está permitindo que o trabalhador atue num ambiente completamente prejudicial à sua saúde, exposto a um mal, vamos dizer assim, manifesto ali. Então essa conduta do empregador, ela acaba sendo tipificada naquele rol de situações que podem resultar na rescisão indireta do contrato de trabalho. E o que é a rescisão indireta? Nada mais é do que uma justa causa que o empregado está dando no empregador. Então, na rescisão indireta, o empregado ele tem a garantia do recebimento de todos os direitos trabalhistas, como se estivesse sendo mandado embora sem justa causa. Ele vai ter o aviso prévio, vai ter os 40% do FGTS, vai ter a liberação do FGTS, ele poderá ter o acesso ao seguro-desemprego e mais ainda, ele vai poder ainda ter um reparo, uma indenização por danos morais por causa daquela situação que ele estava sendo exposto. Doutor Cláudio, e isso também, se esse agente nocivo, se o trabalhador está ali, por exemplo, eu trabalho num ambiente que tem agentes nocivos e tal. Só que eu ainda estou trabalhando e foi detectado que eu estou exposta ali e eu deveria receber o adicional de insalubridade. Enquanto eu estou trabalhando, eu também posso já pedir uma rescisão indireta? Pode. Aí, esse caso, o que acontece? Na rescisão indireta, quando o empregado ajuiza a ação, tem dois caminhos que a rescisão indireta pode tomar em relação à continuidade do emprego. E, dependendo do caso que for, ele pode pedir a rescisão indireta e deixar de trabalhar imediatamente. Ou ele pode pedir a rescisão indireta e continuar prestando o serviço. Tá? Então, nesse caso, num caso desse, embora haja uma previsão, uma projeção de um mal manifesto à saúde dele, ele pode pedir a rescisão indireta e continuar trabalhando. Lá na frente, quando o juiz der a sentença, a partir da sentença é o desligamento dele. E aí ele vai ter diferenças, aí a gente tem a questão da prescrição, é muito importante frisar isso.
ele vai ter direito aos créditos trabalhistas, ao adicional de insalubridade dos últimos 5 anos. Isso significa que não adianta o trabalhador ficar se submetendo a essa situação ao longo de muitos anos, achando que está fazendo uma caderneta de poupança. Por quê? Porque a prescrição só permite que ele receba sempre as diferenças dos últimos 5 anos da data da distribuição da ação. Sim. Obrigada, porque eu vi várias postagens falando sobre isso, inclusive a última que eu vi agora, a trabalhadora era recepcionista, então automaticamente ela não estava exposta. Só que quando foi fazer a perícia, verificou que ela estava exposta sim por estar no ambiente e que os agentes eram nocivos à saúde dela e foi convertida em rescisão indireta. Isso é muito importante que você falou, porque é importante a gente fazer essa observação, porque nem sempre a exposição ela é de uma forma objetiva e direta. Necessariamente, você tem nem sempre a pessoa pensa que só vai ter direito ao adicional de insalubridade se ela fizer um manuseio. Sim. Mas às vezes não, às vezes o ambiente onde você está, ao qual você está submetido, já vai te dar direito ao adicional de insalubridade. Acontece muito na parte hospitalar, tá entendendo? Nos hospitais. Era questão, era numa clínica. Sim. E eu quero dar boa tarde a Mariângela, que está conosco. Elvira, boa tarde. Eu vi que você já acabou de acessar aqui o grupo VIP, né? E o Eduardo também colocou uma dúvida aqui, doutor Cláudio. Boa tarde. O Eduardo Simplício. Ele também já esteve aqui conosco, né? O trabalhador que limpa banheiros internos de grande circulação pode requerer insalubridade? É o Eduardo? Eduardo Simplício. Eduardo, você está me fazendo uma pergunta que você já sabe a resposta. Mas talvez. Mas ele está ajudando a gente, porque talvez possa ter pessoas que não saibam. Ele está ajudando na divulgação, na verdade. Ele poderia até fazer a pergunta, postar a resposta que de repente até responderia melhor do que eu. Mas, Eduardo, nós falamos agora um pouco antes de você entrar no nosso podcast, de que sim, de que as pessoas que trabalham em banheiros de grande circulação, elas têm direito ao adicional de insalubridade acho que é pelo grau máximo, se não falha a minha memória. A grande discussão que a gente tem hoje em dia na jurisprudência e na doutrina é sobre o que é um banheiro de grande circulação. Por exemplo, um banheiro de shopping center é de grande circulação. Não tenho que questionar. Isso, eu não tenho que questionar. O banheiro de uma rodoviária é de grande circulação. Agora, o banheiro de um condomínio comercial menor, por exemplo, o banheiro de, que mais posso falar? O banheiro de uma casa de show. Não, eu ia te falar assim, por exemplo, quando você vai nos laboratórios fazer a coleta de sangue, o banheiro do laboratório é um banheiro de grande circulação? Ali acho que o trabalhador já tem direito. Ali já tem direito por causa da questão do ambiente já. Então a jurisprudência está discutindo. Mas como a Roseli falou, do banco. Do banco. Ainda mais ela que mora numa cidade pequena. Pois você tem um banheiro de um banco, dando um exemplo. Mas aquele banheiro só tem acesso aos funcionários do banco. Vamos lá, acho que essa questão é muito maneira. Quantos funcionários o banco tem? Quantas pessoas circulam naquele banheiro? Então, o que tem se decidido é que o banheiro de grande circulação é aquele banheiro onde você tem uma frequência de 20 pessoas ou mais. Está 20 ou 40, mas a tendência é para que, se você tem mais de 20 pessoas frequentando aquele banheiro, passa a ser um banheiro de grande circulação. Aliás, na minha opinião, só o fato de ser banheiro já deveria ter direito ao adicional de insalubridade no seu grau máximo, independente do número de pessoas que frequentam aquele banheiro. Sim, e o Divanilson Luiz está dando boa tarde. Divanilson, saudades de você, meu diretor. O Divanilson é o diretor secretário do Sindicato dos Empregados de Condomínios, vamos lá, nomenclatura de edifícios residenciais, comerciais mistos, condomínios e similares do município do Rio de Janeiro. Inclusive, hoje eu fiz o convite para que o sindicato deles, para o presidente, para que eles compareçam aqui no podcast,
para a gente poder falar um pouquinho sobre o empregado de condomínio de edifício. Porque apesar de não fazerem parte da federação, é um sindicato co-irmão que já foi, num passado não muito distante, Sim. integrante aqui da federação. Então o convite está aberto aí, Edvanilson. É só vocês me passarem qual quarta-feira vocês querem vir aqui, tá bom? O convite está aberto aí para vocês. O tema que a gente vai conversar E o com os tema? trabalhadores. Vamos falar de quê? E, doutor Cláudio, nós temos aqui os protocolos, né, do dia, nós temos a campanha do mês, nós estamos no Julho Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a luta contra hepatites virais. E falar de saúde é sempre muito importante e a gente gosta de lembrar que você precisa cuidar da sua saúde, fazer seus exames sempre que possíveis. E eu gostaria de agradecer a Deus, sabe, pelo SUS, porque estamos na nossa família com um caso que nós descobrimos há pouco tempo de doença, né, e que nós precisamos usar o SUS, doutor Cláudio. E eu quero agradecer muito a Deus por isso, eu tenho agradecido muito a Deus, porque todos os exames e todo atendimento que nós estamos precisando está sendo feito pelo SUS e de uma forma assim muito rápida e organizada. Então, eu sei que nem todo mundo tem plano de saúde, pode pagar, procure os postos de saúde, os atendimentos, porque assim, eu vou falar para vocês que na minha família tem sido assim, tem acontecido de uma forma bem tranquila e com todos os atendimentos já agendados para a realização de exames e tudo mais. Então, cuide da sua saúde, é importante, e se não tiver condições de fazer atendimento, né, na rede particular, procure as redes públicas que eu estou vivenciando o atendimento de qualidade. E também, doutor Cláudio, eu gostaria de dar as notícias dos setores, né? Só para eu me organizar, se organiza. a Domenica, ela vai dar notícia dos setores, ela vai fazer ali a parte ali que ela tem que cumprir rigorosamente ali, porque o Léo está ali só observando, mas depois aí eu vou fazer a resposta para o pessoal de Mangaratiba. Sim. Vamos falar aí do Adriano do Salva Vida. Sim. E vou fazer a resposta aqui do questionamento que o Divanilson fez para a gente depois caminhar para o encerramento. Tá. As notícias dos setores, inclusive, assim, eu vou falar em nome do nosso presidente, do senhor Meirelles. Ele pediu para, inclusive você, Roseni, não sei se hoje acessou o podcast por conta da visita, né, do nosso presidente, que ele é incansável. Então, segunda e terça ele esteve nas cidades de Santo Antônio de Pádua, Itaperuna. Ele falou que foi de Santo Antônio de Pádua até Itaperuna, esteve conversando com trabalhadores nessas regiões para ver como estava, né, como as empresas estão se comportando, para ver qual eram as dores de vocês, as reclamações, e também conhecer, né? Então você, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora, que é das regiões assim, né, do interior do Rio, se tiver alguma demanda para nos passar, pode nos enviar através dos nossos canais, né, oficiais, das nossas redes sociais também, que o nosso presidente ele sempre vai aos municípios, né, doutor Cláudio? Sempre vai diretamente às empresas para te ajudar a resolver as suas questões juntamente com a empresa, tá bom? Então ele esteve em Santo Antônio de Pádua, de Santo Antônio de Pádua até Itaperuna, conversou com trabalhadores, e hoje nós estaremos com ele agora, né, na parte da tarde, para a gente saber melhor o que aconteceu. No decorrer da semana a gente vai divulgando e publicando. E quanto aos trabalhadores de Mangaratiba e Salva-Vida. E os salva-vidas, eu gostaria que você falasse. E os porteiros, que o Divanilson pediu. Sim, os porteiros também. Vamos lá, gente. Inicialmente, a Mangaratiba. A federação, a FETES, fez uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho sobre as condições de trabalho dos trabalhadores que estão na coleta de lixo, em especial sobre a má conservação dos veículos, inclusive utilizando veículos inapropriados para a coleta do lixo. Foi marcada uma audiência de mediação com a Prefeitura de Mangaratiba, com a empresa responsável pela coleta do lixo,
para o mês de setembro. Então, em setembro, nós teremos uma audiência com o Ministério Público do Trabalho, com a Prefeitura e com a empresa responsável pela coleta do lixo, pela limpeza urbana de Mangaratiba, para tratar das condições de trabalho precarizadas que os trabalhadores estão sendo submetidos em Mangaratiba, tá bom? Doutor Cláudio, mas o Paulo colocou aqui que eles não receberam um aumento de salário. Ô Paulo, se a federação vai enviar então um ofício ainda essa semana para a empresa, a gente está falando de coleta. A empresa Ô tem... Paulo, faz o seguinte, doutor Cláudio, acho que é melhor ele entrar em contato com a gente no Fale Conosco e aí a gente vê, porque aí vê o nome da empresa, para que a gente possa encaminhar, né? Paulo, então você entra em contato com o Fale Conosco da FETERJ, identifica qual é a empresa que você é empregado, que a federação vai expedir um ofício cobrando a concessão do reajuste salarial da federação, que é retroativo ao mês de março, que foi de 7%, e o ticket de refeição, se não falha a memória, foi para R$ 27, não é isso? R$ 27, tá bom? Então entre em contato com o nosso Fale Conosco, que é 21 98494 8118 ou no nosso site no www.feterj.org.br. Resolvido. Fala então com a Adriana agora, responda o Adriano. Adriano, meu querido salva-vida, gente boa, da melhor qualidade, participou de várias reuniões lá na nossa federação. Olha só, depois de muita pressão da FETERJ, o Sindicato Patronal enviou uma proposta similar a que foi a convenção coletiva do pessoal de asseio e conservação. Reajuste de 7% e previsão do ticket de refeição para R$ 27. Tá? Eu vou entrar em contato com você, com o Rodolfo, com os salva-vidas que sempre participam das nossas reuniões, e lembrando, seria o compromisso deles, porque nós temos duas questões principais. Primeiro, a mudança da nomenclatura de guarda-vida para salva-vida. E a segunda, a gente extinguir aquela possibilidade de acúmulo de função de salva-vida com operador de piscina. Mas o patronal ele quer fechar a convenção igual a do ano passado, mexer somente no valor do reajuste e do ticket de refeição e quer discutir à parte essa questão do salva-vida do operador de piscina. E se for o caso, depois fazer um termo aditivo. Então, esse vai ser o tema da nossa reunião, tá bom? E aí ele está pedindo para você passar contra a proposta no privado. Não, mas através de passar de forma pública a proposta para ele. Tá entendendo? E aí falta agora você responder o seu Divanilson do... Divanilson, há muitos anos atrás, quando a gente não tinha ainda as lâmpadas automatizadas, aquela lâmpada que quando escurece ela acende, quando clareia ela apaga. O que acontecia? O zelador ou o porteiro, ele pegava às 9 da manhã. Só que ele era obrigado às 6 da manhã ir lá no condomínio e apagar as luzes das áreas comuns. Depois ele trabalhava até às 17 horas. Mas ele tinha que voltar às 18, 18h30 para acender as luzes, as lâmpadas das áreas comuns do prédio. Então o sindicato fez inúmeras ações cobrando duas coisas. Porque a hora extra, porque ele fazia essa atividade depois do horário, com base na súmula 118 do Tribunal Superior do Trabalho. O que essa súmula diz? Que aqueles intervalos que aumentam a duração da jornada de trabalho, que não estão previstos em lei, eles devem ser considerados como tempo à disposição do empregador e devem ser remunerados como hora extra. Então, se você tem um porteiro ou um zelador, que ele larga do serviço às 19 horas, dando exemplo, mas ele é obrigado às 22 horas ou às 21 horas, ele tem que ir lá pegar o lixo do condomínio e colocar num container da Conurb, ou botar o lixo para fora do condomínio. Esse tempo que ele largou, vamos supor, às 18 horas, até a hora que ele voltou às 21 horas para botar o lixo para fora do condomínio,
é considerado tempo à disposição do empregador. Sendo o tempo à disposição do empregador, deve ser remunerado como hora extra. O TST fez uma varredura geral em vários enunciados, súmulas que existiam e cancelou uma série delas, porque nós estamos numa época de precarização, infelizmente, e tudo aquilo que é favorável ao trabalhador está indo para o lixo. Mas essa súmula foi mantida, chamando a atenção que no TST nós temos alguns ministros que são verdadeiros defensores da classe trabalhadora, tá bom? Respondido todas aí. Respondido? As notícias dos setores. Perfeito. Eu quero agradecer, né, a todos e todas que ficaram conosco até o final. Agradecer ao Léo por estar conosco. Você quer fazer suas considerações finais? Bem, eu só vou rapidinho. Primeiro quero mandar um beijo pro meu fã número 1, Lucas Bonzumé, que está me assistindo, tá entendendo? Lá diretamente de Seropédica, tá entendendo? E vou repetir aqui, Adriano, que a proposta, porque eu vi que ele postou aqui de novo, Isso. A proposta patronal foi justamente fechar a convenção, igual foi fechada o ano passado, mantendo todas as cláusulas, com um reajuste de 7% relativo a março, o ticket de refeição de R$ 27,00, e para que a gente faça essa discussão do salva-vida operador de piscina, à parte, durante a parte de forma separada, ou seja, manteria a cláusula do jeito que está, salva-vida / operador. E nós iniciaremos uma discussão à parte para tentar mudar para o ano que vem. A proposta não é a proposta minha, é a proposta patronal que eu vou debater e conversar com vocês, tá bom? E desejar a todos aí um ótimo final de quarta-feira aí. Obrigado a todos. Eu vi que a Aninha está nos assistindo também lá do Maranhão também. Tá? Desejar a todos vocês aí um bom final de quarta-feira e um bom retorno para casa e fiquem com Deus. Doutor Cláudio, né, o trabalho muda, a tecnologia muda, mas uma coisa continua essencial, né? Conhecer os direitos, o trabalhador conhecer os seus direitos. Perfeito. E a gente, né, espera que esse nosso bate-papo hoje tenha esclarecido as dúvidas e mostrado a importância da informação e da atuação sindical, né? Como eu falei, o nosso presidente está por aí, por todo o estado. E agradecer a todos que ficaram conosco, agradecer ao Léo da 3.com, que está aqui toda semana com a gente também. Obrigada, Léo. E se você gostou do nosso bate-papo, compartilha com seus amigos para que eles possam ver quando eles tiverem um tempinho. Eu estou virando fã de podcast. Quarta-feira, né? Que vem quem é aqui? Quarta-feira que vem, quem estará conosco? Ainda não definimos. Então deixa aqui meu convite, se você me permitir, para o pessoal dos empregados de condomínio e edifícios. Sim, fica aberto. Não é isso? Está aberto para eles, se eles quiserem participar com a gente vai ser um grande prazer. Falar um pouquinho do empregado de edifício. Sim, que é uma categoria bem grande, né, doutor Cláudio? Exatamente. Elvira, Deus nos abençoe. Muito obrigada, gente. Até a próxima quarta. E tá o convite aí, hein? Tem sorteio quarta-feira, gente. Isso, não faltem. Tchauzinho. Tá bom.